Olá pessoal, passando aqui para gravar mais um vídeo. Tem gente que vai amar, como sempre, tem gente que vai odiar. Se é para achar textos para tirar do contexto, vamos para lá? Vamos lá. Aliás, eu estou gravando com uma camisa preta em homenagem aos colegas das igrejas aí, preta, né? Porque igreja aqui no Brasil, a exemplo de muitas lá pelos Estados Unidos, principalmente a Hillsong começou com isso e o André Valadrão trouxe para cá. E eles amam pintar a igreja de preto e não sabem nem por que pinta de preto. Fora a boate. Vamos pro vídeo. Vamos lá. Atos 20, a partir do verso 7. Bom, vamos começar pelo verso 7, vai. No primeiro dia da semana, juntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. E alargou a prática até a meia-noite, quer dizer, foi até tarde, né? E era de noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Havia o quê? Muitas luzes. A Bíblia não fala em nenhum momento que havia luzinha piscando, que estava tudo escuro, a luz de vela. Não, pelo contrário. Falava que havia muitas luzes. Aí eu te pergunto, qual o intuito das igrejas pretas não ter luzes? Eu fui uma filial, porque eles chamam de filial, aqui na Praia Grande, e você não consegue ler a Bíblia. Você não lê a Bíblia. É luz negra, luz piscando, tem um painel atrás lá do púlpito, assim, grandão. Aliás, eles não chamam de púlpito nem de altar, eles chamam de palco. Atrás do palco, escrito Welcome to, e o nome da igreja. Foi a primeira que trouxe essa coisa de igreja preta para cá. Eu vou chegar lá no preto. E o intuito deles é nada mais, nada menos do que proporcionar uma alegria, um bem-estar para quem está ali dentro. Eu vi um podcast de um dos cidadãos dessa igreja preta aí falando que, como tinha uma boate do lado da onde ele abriu uma igreja, ele, para pegar os jovens, ele fez uma igreja tipo boate. E não passa disso, boate. Eles são muito bons para criticar muitas coisas, para falarem muitas coisas, mas não passa de um cultismo barato, para angariar pessoas que possam lá comprar tênis a 8.000 reais e doar o que tiver para eles em troca de uma vida boa aqui nessa terra. Porque o Cristo verdadeiro, o cerne da questão aqui da Bíblia, que é Jesus Cristo, que veio para salvar você, não veio para salvar você de passar fome aqui nessa terra, não. Ele veio te salvar a tua alma, para que você seja salvo e tenha vida eterna e vá morar no céu. Hoje, eu garanto para você, se Jesus voltar, ele vai buscar pessoas, sabe aonde? Os que estão fora da igreja. Porque eu garanto que tem gente mais santo fora da igreja do que dentro da igreja. Ah, mas as igrejas que são todas clarinhas também têm heresia, tem problema, até mais. Sim, eu não estou isentando. O meu assunto aqui não é esse agora. O meu assunto aqui é falar o motivo de se pintar as paredes de fora e de dentro de preta. Eu dei aula numa igreja que eles pintaram os banheiros de preto, porque eles não sabem o que estão fazendo. Esse movimento, eles estão imitando a Black House nos Estados Unidos. Pesquisa aí na internet o que era o movimento Black House. Vou dar só uma palhinha do que era. Era um movimento satanista. E eles colocam qualquer um para pregar. Principalmente se for um famoso que se converteu. Ah, meu amigo, se um famoso se converter, não tem para ninguém. O cara vira um dos melhores teólogos do planeta. Um dos maiores exegetas do planeta. Na hermenêutica você não bate de frente com ele não, porque ele sabe tudo. Principalmente se for famoso. Enquanto esses pastores estão passeando por Orlando, Miami, América, Europa, Paris, para tudo quanto é lado, os membros que estão aqui, indo às vezes com dificuldade na igreja e dando seu dinheirinho suado para ver eles andar com tênis da Louis Vuitton, camisa Dolce Gabbana e daí para cima. Porque é isso que eles querem. Eles não querem que Jesus volte. Até porque se Jesus voltar vai perder a graça para eles, porque a graça deles está aqui nessa terra. Saiba de uma coisa, essa terra é o inferno que o cristão vai ter que suportar e o paraíso do ímpio. O céu do ímpio é aqui. É aqui. Mas o porquê pintar de preto?
Por que se diferenciar? Se a verdadeira pregação é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Não é falar que você vai ter tudo nessa terra, porque o Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Não é falar que você está isento de doença, porque você não está isento de doença. Eu tive câncer, eu tive aneurisma cerebral, diabetes. E aí? E não deixei de ler a Bíblia e não deixei de ser crente. É uma falácia dizer que você vai ter tudo aqui. É uma falácia dizer que você vai morar em mansões. Mentira! Tem gente que vai passar a vida morando naquela casinha, tendo aquele carrinho e vai para o céu assim. Mas não, pregam o evangelho da prosperidade, na qual se você não tem, você está fora, ou você não tem fé, ou você está em pecado. E não pregam a Bíblia toda. Os maiores youtubers, os canais que mais tem gente na internet, são os que pregam o quê? Você é o centro de Cristo. Cristo te ama. Deus vai fazer tudo por você. Determina que você vai ter. Você não determina nem para tua família, para tua esposa, para os teus filhos. Você vai determinar para Deus o que Ele tem que fazer na tua vida. Vou lançar aqui agora uma palavra profética. Vamos fazer um ato profético. Faz! Por que não fizeram na época do coronavírus e mandaram ele embora? Foi aí que caiu por terra toda essa falácia. Foi aí que caiu por terra essa falácia. Eu quero fazer um alerta para você. Você que está frequentando essas igrejas, foge daí enquanto é tempo. Foge daí enquanto é tempo. É tempo. Porque o verdadeiro Cristo, eu garanto para você que não está lá. Mas quem que é você para julgar? Ó, eu estudo, eu não aprendo vendo YouTube. Eu leio, igual teve um que veio aqui na minha casa, e a hora que ele entrou aqui, ele deu um passo para trás e falou, nossa, existe isso ainda? Na hora que ele viu meus livros, por quê? Porque nessas igrejas não existe isso. Nessas igrejas não existe. Nessas igrejas existe uma falsa terapia para curar tuas dores, que não tem nada com Bíblia. Pessoas que nunca estudaram, que nunca leram um livro, dando palavra, e ainda por cima tratando de vidas. Pessoas que não sabem nada, não sabem interpretar um texto, não sabem a diferença do cajado para a vara no Salmo 23. Para eles a vara e o cajado é uma coisa só. Olha que interessante, que eu vou citar aqui o que diz o texto, né? Que havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Olha que interessante. A iluminação simbolizava ali, a luz poderia simbolizar ali uma compreensão da verdade, da fé, por meio da pregação de Paulo, que iluminava os corações dos ouvintes. De acordo com o estudo da igreja. Entendeu ou não? As luzes podem se referir às lâmpadas que iluminavam o cenáculo. Agora, pensa comigo. Se você pega uma pessoa com depressão, que está trancada no quarto dela, no escuro, que não quer ver ninguém, como é que você leva ela num ambiente tudo escuro? Como que você vai colocar uma pessoa dessa num ambiente todo escuro que já traz uma coisa ruim? Uma coisa, mas é bom para filmar. Se fosse bom para filmar, o jornal da Band, da Globo, tudo quanto é jornal, novela, ia ser gravado no escuro. Eu ia estar gravando aqui tudo no escuro. Isso é uma falácia. É uma falácia. É uma falácia. Independente da interpretação, a expressão Paulo pregava e havia muitas luzes destaca a importância da pregação e do estudo da palavra de Deus para a iluminação espiritual, física e possivelmente para manifestações de sinais divinos. Eles não ensinam a Bíblia. Eles ensinam o achismo. Eles ensinam aquilo que eles acham que você deve achar. Eles ensinam o cultismo. É o axiologista. Eu acho que tem que ser assim. Eles não interpretam a Bíblia. Não. Eles não interpretam o texto bíblico. Eles são os tipos de pregadores que dizem assim, eu tenho uma mensagem, só falta achar um texto bíblico que encaixa nela. A pregação deles é essa. Eu tenho uma mensagem, eu preciso de um texto que encaixa nela. Eles não pegam o texto, leem o texto e vão estudar o texto. Vão ver para que cultura que estava sendo falado aquilo. Qual o contexto daquele texto. Qual a posição geográfica daquele lugar. Como que eram os costumes daquela época. E vão explicar tudo isso. E depois trazer para o dia de hoje e aplicar para a vida das pessoas.
e ensinar as verdades que vão te levar para a vida eterna. Não, isso eles não se preocupam, isso eles não querem. Eles querem aqui só o... Então te porá por cabeças, estará sempre em cima e não embaixo. Pode todas as coisas naquele que te fortalecem. Caixinha, sabe aquelas caixinhas de mensagem, caixinha de promessa? Essas são as pregações deles. E o preto das igrejas? Movimento, que eu disse, Black House. Vem do movimento Black House. Não tem motivo nenhum para uma igreja ser toda escura, toda preta. Porque se fosse uma que fosse, uma parede cinza, uma parede amarela, uma parede verde, não, mas todas, um fez, todo mundo faz. Um fez, todo mundo faz. E é luzinha piscando daqui, é luzinha piscando dali, é máquina de fumaça. Tem um que ele entra aí, explode aquele negócio de fogo que sai nos shows aí, que é um show, né? O que eles fazem. Porque Bíblia não tem de verdade. Mas então, me explica por que essas igrejas crescem. Elas crescem porque o câncer, ele cresce muito rápido. O câncer, ele cresce muito rápido. Eu vou fazer um estudo depois sobre as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. As únicas que não foram chamadas a atenção ali eram as igrejas pequenas. E para encerrar o vídeo, nos Estados Unidos há um movimento muito grande de igrejas se formando dentro dos lares. As pessoas estão cansadas de ouvir tanta baboseira, porque lá começou isso há mais de 20 anos. Então agora estudando a Bíblia dentro de casa. E isso vai começar a acontecer aqui no Brasil. Vão começar a procurar youtubers, procurar criadores de conteúdo que falam a verdade e deixar de lado aqueles que querem passar a mão na cabeça do pecado, que querem passar a mão na cabeça daquilo que não existe. Porque eles colocam sobre a Bíblia aquilo que está no coração deles, aquilo que eles querem ouvir. Ah, isso pode, isso não pode, isso é bom, isso não é bom. E o que é bom não é pregado, que é a verdade. Não é ensinado. A Bíblia nos fala que aqui estão os mandamentos e estatutos que o Senhor nos ordenou. Quer dizer, a ordem e o regulamento para se viver bem. A Bíblia não é um livro que Deus deixou para nós ter uma vida plena aqui, uma vida de regozijo, de alegria, de não perseguição, de não ter falta de nada, não. Aqui é o caminho da salvação. Isso aqui é o caminho da salvação. É o caminho para você não ir para o inferno. Esse que é o cerne central da Bíblia. E Jesus está em todos os livros da Bíblia. Esse daqui não é o caminho para você ficar rico, não é o caminho para você ficar milionário, não é o caminho para você morar bem, para você ter um carrão, para você ter uma casona, não. Esse é o caminho para a tua salvação. E aonde que você está nesse cultismo barato, sai fora enquanto é tempo. Jesus está voltando e os sinais estão aí. Não adianta querer ficar nervosinho com o meu vídeo, não adianta querer vir. Explica para mim na Bíblia, aonde que tem base para pintar tudo de preto. Aonde tem base para pintar tudo de preto. E repito, leva o teu parente que está com depressão e coloca naquele ambiente escuro, que não se consegue nem andar dentro em muitos lugares. Não se consegue nem andar dentro de muitos lugares. E coloca a gente para dançar, e dançar para... Você conhece alguém que se converteu vendo alguém chacoalhando um tecido dentro da igreja e dançando? Você conhece? Olha, eu fui naquela igreja e eu vi a moça dançando, isso me tocou no meu coração e eu entreguei minha vida para Cristo. Da onde que tem base para isso dentro da igreja? Da onde que tem base para a igreja ficar fazendo peças teatrais que não trazem nada de Cristo? Vai pregar a palavra, mas como não tem conteúdo, vamos inventar coisas para entendimento para o público. Porque é o público que eles têm, é os clientes deles que eles querem entreter em troca de receber uma grana. Vá não aonde você se sente à vontade, vá aonde Cristo é pregado, aonde o evangelho é pregado, porque quem salva é Jesus Cristo. Você depende da tua vida, você depende da tua vida de oração. Quer um devocional? Abra a tua Bíblia, peça iluminação do Espírito Santo e leia ela. Você não depende de ninguém, você não depende de pastor nenhum, você não depende de denominação nenhuma para ser salvo, de nenhuma para ser salvo. Você não precisa de ninguém para tomar decisão, você pode muito bem orar e Deus vai te orientar. A partir do momento que eu comecei a dobrar o joelho, eu e minha esposa e orar, Deus nos orienta, Deus nos salva. Às vezes a gente acha que não vai acontecer nada e na última hora acontece, porque nós buscamos em Deus e não buscamos em homem e não fazemos a vontade de homens. Porque enquanto você estiver enraizado nessas falácias, você vai sofrer e vai sofrer
muito. Tem um livro que chama, do Paulo Romero, que chama Decepcionados com a Graça. Leia esse livro e você vai entender o que eu estou falando. Cristo veio para te libertar e para te salvar. Não veio para que você fique debaixo do jugo e do jugo do inferno. Porque nessas igrejas, o diabo, e muitas delas, está reinando com mensagens vazias e interpretações que não tem nada a ver com Bíblia, e sim com espiritismo e autoajuda. Porque até regressão eu sei de umas que fazem. Que Deus possa te iluminar nesse vídeo, que você possa ser abençoado. E se não gostou, vai aí, dá dislike, comenta, curte. Se gostou, copia o link, espalha por aí. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir e comentar. Valeu? Forte abraço e até o próximo vídeo, querendo Deus e Ele há de querer.